Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Falando aqui com o Dr. Odilon Fernandes sobre mediunidade e pensamento, neste livro, segundo livro dos médiuns, em que Dr. Odilon estuda aqui alguns parágrafos de O Livro dos Médiuns, um livro de estudos para médiuns, muito interessante, umas colocações do Dr. Odilon muito interessantes. Este livro foi editado pela LEP, aqui de Uberaba, não é? Livraria Espírita, Edições Pedro e Paulo. Concluindo as suas elucubrações, o Dr. Odilon diz o seguinte: assim como um aparelho de TV, num aparelho de TV, imagem e som captados dessa ou daquela emissora televisiva podem se desfigurar sob a influência de outra emissora, quer dizer, entra na frequência, né? Uma pode entrar na frequência da outra, ou mesmo simplesmente por descargas elétricas provindas da natureza, o pensamento emissor pode não lograr transmitir-se com a nitidez que almeja ser registrado pela antena receptora. Então o médium é o receptor, não é? Ele pode ser até o transmissor de uma questão, de um recado, etc. Mas, na maioria das vezes, o médium ele pode ser comparado a uma antena receptora. Se essa antena receptora não estiver ajustada, não é? Pode sofrer interferência. Não é? Não significa que a mensagem não esteja vindo como ela deve vir e como a gente espera que venha. O que significa que ela não está recebendo a necessária filtragem. Ela não está sendo captada como precisa ser captada. É aquele exemplo que eu gosto muito assim de dar, não é? A água da chuva, ela vem limpa, ela cai límpida, né? As gotas de chuva. Mas à medida que ela vai entrando aqui no nosso espaço, na nossa atmosfera, ela vai se misturando, a poeira que está no ar. Então, quando ela bate no chão, vira barro. Não é? Quando ela bate no chão, vira barro. Quanto mais alto a gente puder subir para apanhar a água da chuva, não é? Mais pura a gente conseguirá, não é? Apanhar a água da chuva. É igual a água da fonte. Se você pega a água ali na fonte a jorrar, no olho da fonte, você pega a água cristalina, geladinha, pura. Se você vai pegar essa água dezenas de metros mais adiante, você já vai pegar essa água com alguma poluição do caminho, com alguma sujeira do caminho. Por exemplo, diz Dr. Odilon, nas reuniões mediúnicas de caráter público, com a presença de plateia heterogênea, mesmo contando com a supervisão de técnicos do mundo espiritual na tarefa do intercâmbio, o aparelho receptor, ou seja, o médium, é mais suscetível de padecer influências que lhe criem obstáculos à sintonia. Quando o médium está trabalhando uma atividade pública de mediunidade, tem que lidar ainda com as vibrações ambientes, com as interferências ambientes. Quando o médium está numa reunião pública, trabalhando numa reunião pública, é mais difícil do que quando ele está trabalhando em recolhimento. Chico Xavier escreveu muito suas obras em situação de recolhimento, não publicamente, porque exigiam maior recolhimento para tanto. Convém esclarecermos de nossa parte que na tarefa do intercâmbio mediúnico com os encarnados, também nós, os desencarnados, estamos sujeitos a interferências. Olha que coisa interessante, o Dr. Odilon está dizendo aqui. Os desencarnados também estão sujeitos a interferências oriundas de nosso próprio meio de ação,
que nem sempre igualmente conseguimos operar em regime de indispensável recolhimento. Por esse motivo, quanto possível, de preferência, na produção de atividades literárias de fôlego, trabalhemos junto ao médium fora de ambiente em que possamos estar expostos à incompreensão, ou mesmo à flagrante oposição daqueles que se erigem por adversários gratuitos de nossas tarefas entre os dois planos. Para o espírito, para que espírito e médium possam se entender pela via do pensamento, sem necessidade de recorrer à palavra articulada por um e outro, é indispensável entre ambos longo tempo de preparação. Preparação que não raro antecede a preparação que possa ser construída apenas com base na atual existência. Nós sabemos que entre Chico e Emmanuel, por exemplo, essa afinidade, essa ligação entre eles era uma ligação antiga. Não é? Essa afinidade ela veio sendo construída. A afinidade não se improvisa. Não é? Às vezes você encontra uma pessoa e passa a ter com aquela pessoa uma grande afinidade. Mas se for uma afinidade que tem lastro, que tem raiz, essa afinidade, na maioria das vezes, é oriunda de existências pregressas ou de convivência até no mundo espiritual. De convivência no mundo espiritual e que vieram para a Terra. Pode ser que haja uma afinidade momentânea pela semelhança de ideias, uma afinidade momentânea ali, não é? Pela semelhança de ideias, vamos dizer, propósitos, não é? Intenções. Isso pode ocorrer. Quer dizer que com toda pessoa com a qual eu tenho assim uma afinidade de ideias é coisa de vidas passadas? Não, pode ser que não. Pode ser que não, mas se você tem uma afinidade enraizada, profunda, não é? E que se conserva e que se cultiva, não é? Isso, muitas das vezes, é um reencontro. Existe reencontro de afinidades e encontro de afinidades. Reencontro de afinidades e encontro de afinidades. Encontro de afinidades é encontrar com espíritos que estejam mais ou menos na nossa mesma condição. Reencontro de afinidades é um reencontro com espíritos com os quais nós tivemos alguma convivência em vidas passadas, ou conforme dissemos aqui, até mesmo no mundo espiritual. Porque nós não podemos estar nos referindo apenas a vidas passadas na Terra, porque nós não vivemos apenas sobre a Terra. Nós vivemos em outros mundos também, em outras dimensões, e contactamos com esses espíritos noutras dimensões e noutras esferas. Bem, fica aqui a nossa meditação em torno do assunto. Muito obrigado, muita paz e até o nosso próximo encontro. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.